Linka, vamos começar aqui com o nosso convidado. Pessoal, a ideia é fazer um bate-papo, tá? Não é entrevista não, pelo amor de Deus, vamos fazer um bate-papo, até porque tem jornalistas que fazem esse trabalho de forma exímia, né? Não é essa a nossa ideia aqui, tá ligado? A nossa ideia é ter um papo muito mais descontraído aí e trazer, né, de certa forma, informação e tomar um tera aí, né? Tomar um tera com os amigos. Já também convido pra vocês, fala, pô, um cara bacana de trazer aí pra gente conversar. Já vai comentando aí, já vai deixando aí seu comentário aí sobre alguém que você acha que é interessante a gente trazer pra cá, pra gente fazer esse bate-papo de forma ampla aí, até porque a gente não quer sedimentar, nem quer trocar ideia com várias pessoas, né? Beleza? Então é isso aí. Meu xará, conte um pouco da sua história aí, como é que você é de Três Lagoas mesmo? Sim, eu sou nascido aqui, né, eu nasci em Três Lagoas, morei na Vila Nova ali naquela região, e aí com 10 anos eu fui pro Japão, do Japão eu fui pra Nova Zelândia e voltei pra cá, né, então tem uma história no meio disso tudo, né, eu tive uma adolescência no Japão, que é um lugar bem diferente, né, que eu estudava até meio-dia, jogava bola da 1h até 6 da tarde, aí fingia que fazia alguma tarefa ali meia hora e tava tudo certo, correto? E aí cheguei no Japão, estudo o dia inteiro, né, 8 da manhã até umas 5 da tarde, 6 da tarde, sábado também estudava e ainda tinha que ir em aula de reforço à noite e aos domingos. Assim, foi uma diferença muito grande de cultura, né, de mudança de cultura, e isso pra mim foi muito bom, né, eu não comparo, né, as pessoas sempre me falam, mas você morou fora e você deve não gostar do nosso país. Pelo contrário, eu acho que nosso país é um dos melhores lugares do mundo, só que tem uma jornada pela frente aí de aprendizado para chegar no patamar desses lugares que eu já conheci. Então meu papel é realmente para trabalhar e trazer o melhor pela nossa cidade, né, e uma das coisas que a gente trouxe foi o garfo no final da história toda. Mas o Japão, basicamente, eu fiquei até os 19 anos. Lá eu estudei na escola japonesa. Então eu sei falar japonês. Imagina o bug, né? Você vai falar comigo, aí eu tô falando japonês com você. Então, até pros japoneses fora do Japão até se surpreendiam, porque acabou que eu perdi o sotaque, né? Porque você aprende desde pequeno, o seu sotaque vai embora. Então, assim, eu falo muito bem japonês, estudei bastante na escola japonesa. E aí, quando eu me formei com 19 anos, aliás, com 16 anos, por aí, minha mãe já começou a me cutucar. Ela que é a grande encorajadora dessas viagens doidas e coisas que eu fiz mundo afora. E ela falou, você precisa aprender inglês também. Né? Como muitos aqui estão escutando, que querem, né, enviar o seu filho a outro país via intercâmbio, ou só vá sozinho mesmo, estudar fora do Brasil, é muito importante ir. O inglês que você estuda lá, em 6, 7 meses, você realmente volta fluente. E como que você faz isso? Primeiro, treina muito bem seu filho e sua filha. Como que você pode treinar seu filho e sua filha? Ensina a ir no supermercado, pagar conta. No Japão e queria ir pro Canadá. Pra estudar inglês. Tá. Desde 16 anos a gente já tava escolhendo algum lugar. Aí com 19 que eu acabei indo. Mas aí na metade do caminho minha mãe falou, vai pra Nova Zelândia. E eu adorava os filmes do Jack Chan. Né? Adorava. Queria ser também. Sair voando, Muay Thai, karatê, etc. E aí ela falou, olha, na Nova Zelândia, sabe aquele filme que você gosta, do Jack Chan, que coloca numa bola e ele sai rolando? Chama Zorb, eu não sabia que chamava isso, mas chama Zorb. Parece Zorba, né? Mas não é Zorb. E aí, da família ali. É da família, é perto, E aí você entra dentro da bola, você empurra essa bola e ela vai ladeira abaixo ali. Ela tem água dentro, enfim, é loucura. Só pra entender, a bola ficava dentro da Zorb? Então, pode ficar dentro da... se for dentro da sua Zorba, dá, Depende do cliente, Depende do cliente. É a sua satisfação. O que você desejar, a Zorba do seu jeito. Tá vendo? E aí você entra dentro do Zorb e aí você empurra a ladeira abaixo. E aí eu vi aquilo e falei, putz, isso aí seria legal. Eu sempre quis fazer aquilo. Olha que louco. Aí minha mãe falou, então, na Nova Zelândia foi inventado lá. Caramba. Lá é a capital dos esportes radicais, vai lá. E eu falei, pronto, é lá que eu quero, e fui. Você acredita que eu nunca fui nesse Zorb no final? Sério? Puta que velho. Literalmente ficou sem Zorb. Fiquei sem Zorb. Só no comando. E aí, beleza, cheguei na Nova Zelândia sem saber nada de inglês. Acabei ficando por lá, era pra ficar 1 ano, fiquei 5. Acabei fazendo faculdade. É bem fácil, né? Aqui eu acho muito mais difícil. Tem muito brasileiro que vai pra lá, né, Júnior? Muito. Aqui em Três Lagoas tem bastante gente. Aí tinha uma piada assim, que eu morei em Queenstown. Queenstown é a capital dos esportes radicais no mundo. É um vale que tem... Na época tinha 13 mil habitantes. Uhum. E aí sempre as pessoas falavam assim, vai no McDonald's e vai nas empresas e fala assim, bom dia, faz um teste.
Aí eu cheguei no McDonald's e falei, bom dia, bom dia! É muito brasileiro. Já conheci o brasileiro todo lá. 30% da população em Queenstown era brasileira. É incrível. De uma população de quantas mil pessoas? 13 mil. Caraca. 3 mil eram brasileiros, na época que eu vivi lá. Então, assim, por que o brasileiro ia pra lá? Porque são serviços mais corriqueiros, né? E como lá tem uma rotatividade de turista, lá recebe na média de 3 milhões de pessoas por mês. Então precisa essa mão de obra. Uma cidade de 13 mil habitantes? É incrível. Ah, que impacto. É fora de base. Assim, é inacreditável. Segunda, terça, quarta, não tem domingo, não tem sábado, todo dia a dia. E para um jovem de 19 anos, imagina, cair de paraquedas nisso aqui. Então, tem histórias que eu posso contar, tem histórias que eu não posso contar, só fora daqui. Mas não vai entrar nesse detalhe, senão você vai ficar só no garfo. Vai chegar vai ser só Elzinha. Aqui vai ser Elzinha. Aí ela vai ficar contigo. Só Elzinha. O garfo vai ficar contigo. Mas enfim, aí nessa jornada acabei conhecendo a Elza. Eu trabalhava de gogo boy, né, num lugar lá, dançava no bar. É sério. É sério? É sério. Não, É zoeira, não. Ó, a biotipa você tem, pô. Na época tinha mais, né? Moreninho, baixinho, sensual, lá vale ouro, rapaz. Aqui que não vale nada. Eu não sei, mas lá até vale o moreno ouro. ainda vai, mas o barraco do baixinho, Lá eu sou o único. Lá é todo mundo 1,90m. É tipo um diamante, entendeu? Entendi. É o você diferencial. tem que saber, sabe qual que é o segredo do comércio? Você tem que saber onde você vende seu produto. Entendeu? Aqui, mais ou menos, 1,99, mas lá, rapaz, era $100. É aquela do... Não que esteja interessado em tornar algum goboy, tá? Só pra esclarecer aqui. Mas quem pergunta quer, viu? Quem pergunta quer. Ou já sonhou, no mínimo, com umas orbas aí, né? Ser cliente é ser gogoboy, né? Ser cliente é ser gogoboy, né? Isso aí Vamos parar por aí, vamos voltar ao assunto de como que... Cara, mas só aproveitar seu ganho, você falou que morou no Japão. Obviamente que não dá pra comparar, né? Mas eu já conversei com vários amigos que moraram lá. E eles sempre falam da questão da educação do pessoal japonês, da organização, né, do planejamento a médio prazo que eles têm também. Aliás, a longo prazo, né, que eles têm. Sim. Como é que você enxerga isso? Assim? Pô, o que a gente tem que... Eu vou te dar outro exemplo. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, quando a gente posta lá, aqui na página, o cara perdeu a carteira. Cara, é uma coisa que o cara perdeu a carteira, a pessoa devolve, sabe? Acho muito bacana. E é uma coisa corriqueira lá, né? Quer dizer, o cara coloca no lugar para que o pessoal sempre comenta, né? Tem uma coisa também, lá no Suzano, o pessoal do estacionamento, eles falam que lá no Japão, quem chega primeiro estaciona mais longe, né? Parece que tem isso. Cara, é muito bacana isso, cara. São pequenas ações que fazem diferença. Eu tenho que, assim, pra quem tá escutando, para as coisas que eu vou falar, até nas reuniões que eu tenho com amigos, eu sempre falo, olha, quando você perguntar alguma coisa da experiência que eu tive, outras pessoas estiveram de fora, não leva isso pro lado do que se sentir mal. Por exemplo, poxa, nosso país é muito ruim, ou a situação que eu tô tá muito ruim. Pensa como exemplos, bons exemplos que a gente pode atingir também. Então, eu acho que é isso que nós temos que vislumbrar, né? E tudo isso levou uma jornada, né? Quantos milhões de anos que levou pra... Milhões exagerei, lógico, né? Mas quantos milênios levaram pro Japão estar lá, né? Chegar onde chegou. Então, assim, na questão da educação, vou te dar um exemplo. Meu pai, quando a gente chegou lá, obviamente ele não sabia falar nada, né? De japonês e tudo mais. E ele perdeu. E no Japão, tudo que você tem que escrever nome. Camiseta, cueca, as orbas sua também. Você tem que colocar seu nome nas suas orbas. Senão eu vou começar a usar suas orbas, você vai ver só. Mas tem que colocar nome em tudo. Por que eles têm esse costume? Justamente pra você devolver. Se eu não tenho o seu endereço, se eu não tenho o seu nome, como é que eu te devolvo? Sim, verdade. E aí meu pai perdeu uma Canon, que era a câmera, né? Que na época Canon japonesa mesmo, made de Japão, que é as mais caras que tem. E aí ele perdeu no trem. Não é que depois de, acho que um mês, mais ou menos, chegou no endereço de casa, assim, pago. O correio pago. Olha lá, a câmera certinha, toda perfeita. Falando, o cara que postou achei ali. E tal, toma aqui. Bacana. E sem endereço de volta, sem nome, sem cobrança, sem nada. Então, isso é só um exemplo e é muito corriqueiro mesmo, essa situação da educação. Da onde vem isso? Tem sempre o lado bom e sempre o lado ruim. Se você falasse pra mim, escolhe entre o Japão e a Nova Zelândia, eu escolheria a Nova Zelândia hoje, porque eu acho que a Nova Zelândia e a Austrália é uma mesclagem entre o Brasil e o Japão, entendeu? Tipo, ela tem um pouco do nosso ali, do nosso estar junto e tudo mais. Da cultura, do calor humano. Só que assim, eu sou apaixonado pelo Japão, estou falando uma questão de perfeição, né? E o Japão é a doutrinação, tudo tem metodologia. Então, desde pequeno, por exemplo, você já fez algum treinamento de combate a incêndio, terremoto, tsunami, vento, que seria um taifu, alguma coisa? Vocês já fizeram? Não, na escola não, né? Só trabalho. Na escola só trabalho. Então, lá você tem que fazer, toda semana você tem que fazer um treinamento diferente. Então, quando acontece um catástrofe, você está preparado, né? Então é isso. É que você tem um histórico de catástrofe. Também.
Então é técnicas, são um conjunto de técnicas. Então eles são treinados o tempo todo para algo. Então quando aquilo acontece, você já sabe o que fazer desde pequeno. Vou te dar mais um exemplo. Responsabilidade, ela já entrega a você desde pequeno. Vocês vão pra escola sozinho, né? Eu já vi assim. Isso. Os mais velhos têm que passar pelas Cara, casas. tem aquele negócio também do cara ir pra escola, por exemplo, o aluno tá lá na escola. Sim. E a limpeza de determinadas áreas é feita por eles mesmos, Isso né? mesmo. Cara, é bizarro pra gente, assim, né? Aham, Loucura. eu limpava os banheiros, Sim, entendeu? bacana. Todo dia. Todo dia, não tem ninguém que Quem limpa a não escola. suja menos, né, cara? Exato, é. Quem limpa suja Exatamente. E aí tem 50 mil coisas que eu poderia falar aqui de técnicas que eles têm desde pequeno. Que isso vai, obviamente, se você ficou 18 anos fazendo aquilo, você não vai parar a partir daí, muito difícil. Então é a cultura mesmo que é bem sólida, eles acreditam muito na cultura deles e eles caminham fortemente aquilo. Professor é mestre lá, né? Professor é sensei, então... Sim. Eles ganham muito bem por aquilo. É como se fosse o nosso médico aqui. Praticamente o respeito que um professor tem lá. Então, obviamente, todas essas mudanças levam-se tempo. E cada cultura tem que lutar pelo seu. E a gente juntar numa cultura só. Porque o Brasil também tem, da mesma formato que isso é bom, tem essa dificuldade. Sim. Cada estado, cada região tem sua cultura, tem seus costumes, que acaba atrapalhando um pouquinho nessa conjuntura se comparado ao Japão. E acaba enriquecendo em outros pontos, né? E acaba enriquecendo outros pontos. É verdade. Acerca da Nova Zelândia, quando você morou lá, Aham. a gente sabe que os números, por exemplo, de desenvolvimento econômico Sim. e DH da Nova Zelândia é absurdamente bom, né? Aliás, Sim. dos países escandinavos Sim. ali são extremamente bons, né? O que Sim. você enxerga em relação ao Brasil, nesse caso aí? Sim. O que você, o ponto que você enxerga? Que você eu- pode avançar nesse sentido? Quando eu sempre falo de uma forma entusiasta, bem entusiasta sobre o Brasil. Eu amo esse país, eu acho incrível, eu amo Três Lagoas, eu acho uma cidade fenomenal, que logo eu falo por que disso. E quando eu cheguei, as pessoas falavam, mas né, não é tão bom e tal. E Nova Zelândia, se você for estudar a história dela, em 1964, Nova Zelândia era a terceira... 1934, desculpa. A Nova Zelândia era a sexta maior economia do mundo, tá? Em 1968, ela caiu pra 19ª. E daí pra... 68? E aí daí pra baixo ela só foi caindo. Então até 1984, Nova Zelândia era um dos piores países que tinha, economicamente falando. E a partir daí eles fizeram uma revolução econômica lá e aí mudou a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia foi pra jornada do que ela é hoje, entendeu? Então olha o tanto de tempo que foi, mas foi muito recente se você pensar, né? Quase a meia idade, vamos dizer assim. Então quer dizer, não é muito difícil. Seria uma geração, vamos dizer assim. Sim. Então... Tem como fazer. A gente só precisa focar e acreditar naquilo. Ter uma metodologia e ir pra frente e enxergar o futuro. E isso que eu vi que nós aqui na nossa cultura, a gente tá olhando só hoje, amanhã, um ano que vem no máximo. Planejamento a longo prazo não existe. 10, 15 anos. Pode perguntar, faz esse teste. Conversa com um jovem, fala assim, ó, o que você planeja pro seu futuro daqui 15 anos? É muito difícil o jovem ter essa resposta. E é aí que mora o nosso problema. A gente precisa ter planejamento a longo prazo. Perfeito. A cultura praticamente brasileira, ele só no máximo que ele consegue planejar é até sexta-feira. É isso. Né? É isso aí. A sexta-feira tá ó. Sextou, A né? partir do meio-dia tá perfeitamente planejado. E agora de reduziram, né? Que agora é até meio-dia, né? Mas Tem é essa até às bola, né? 17. Agora com madeirite aí, é até meio-dia, então. Uma informação legal qual que é o nosso sonho no Brasil? Não era a questão da corrupção? Todo mundo fala sobre isso? Sim. Nova Zelândia é considerado por 3 anos seguidos o país menos corrupto do mundo. Então, olha que legal. E ele tá em terceiro na questão de educação. É muito difícil você ver um adulto na Nova Zelândia que não tenha já tenha feito a universidade ou até doutorado, mestrado. Então, olha que legal. Então, tem toda uma jornada, uma explicação sobre aquilo. A faculdade é extremamente fácil de entrar, é extremamente difícil de você sair. E aqui é o contrário, né? O Enem parece que é uma barreira gigantesca para você pular ela e acaba segregando demais isso. Eu acho que tinha que facilitar mais para a pessoa entrar e dificultar muito para ela sair. E fortalecer a base, né? Para que as pessoas pudessem chegar em condição de verdade de competitividade. Não faz muito sentido, né? Você estudar 18 anos e você ter que fazer um Enem para provar que você sabe. Então, para que eu estudei? Tem um histórico inteiro, né? Provando isso. Né? Faz sentido, entendeu? Isso foi até um amigo meu que falou. Ele falou
Eu nem tinha pensado nisso. Ele falou, Júnior, já pensou? Não faz sentido, né? Eu falei, é verdade, cara. Cara, é interessante, né? Esse ponto de vista também nunca tinha analisado, né? Principalmente essa questão que você mencionou da dificuldade de entrar e daí a facilidade de sair, né? Porque às vezes parece que entrou, passou do Enem, vai empurrando e a pessoa sai um profissional que não chega na hora do mercado de trabalho e não tem a vivência, aquilo que realmente ele precisa, né? É isso aí, é exatamente isso. Então, eu acho que a escola, ela precisa, obviamente, melhorar bastante, tem bastante questões que a gente tem que trabalhar, mas é o que eu falei, é com paciência, com planejamento, né? A gente tá indo amanhã em Maringá, ver o projeto de 2047 que Maringá criou. Em Três Lagoas tem que é o Três Lagoas Sustentável, que foi, inclusive, feito pela Fibra. É um projeto caríssimo, né? E muito bem estruturado. Então, nós vamos lá escutar como Maringá tá indo em cima desse projeto, que é um projeto também da classe privada que criou-se isso, e tá corretíssimo, né? Uma gestão executiva, vamos supor, a nossa aqui talvez esteja bom para uns, ruim para outros, mas no contexto, no meu ponto de vista, ela tá muito boa. Perfeito. Mas é 4 anos, depois mais 4. E depois disso, entendeu? Então a gente tem que ter um planejamento a longo prazo. Esse planejamento ele tem que depender do executivo em voga, né? Tem que depender, tem que ser um projeto realmente a longo prazo para... O cara não consegue mudar aquela diretriz. Você apontou uma cidade aí que faz esse trabalho de forma exímia, né? Maringá é uma das cidades do IDH de Maringá. A gente estava falando de IDH de Nova Zelândia. IDH de Maringá, se não é o primeiro, é um dos tops. Um do top 3, está sempre top 3. E tem uma série de fatores que é isso aí. Cara, tem várias questões ali que a gente poderia trazer pra cá, que eu enxergo assim como... Cara, olhar os que funcionam e trazer pra Três Lagoas. Qual que é a dificuldade nisso, né? Eu acho que isso daí é um caminho interessante de se fazer. E assim, pra contextualizar isso daí, por que eu acredito tanto na nossa cidade eu nunca vi uma cidade em todos esses lugares que eu fui que tinha potencial turístico forte, potencial educacional forte, que tem uma potencial da gente aumentar as faculdades aqui, potencial de saúde, nunca vi isso, ter essa conjuntura da saúde, e indústria, tudo isso junto. Eu nunca vi. E nós podemos ter esses 4 pilares. Cara, se você tem esses 4 pilares, e obviamente é a agricultura que a gente tem, né? É muito difícil de ser derrubada. Porque se acontece igual a pandemia igual a essa, o que segurou a gente ano passado e o ano retrasado? É a indústria. Sim. Né? Isso é muito claro. Se nós não tivéssemos a indústria, o que nós íamos fazer? Então, e é o inverso. O Estado, inclusive, né? A indústria... O Brasil, né? Não, eu digo assim, do Estado especificamente, a indústria de Três Lagoas, ela... A balança comercial ela é equilibrada por conta da indústria de Três Lagoas. Absurdamente, o impacto é absurdo. Nós arrecadamos, né, em contrapartida nós retornamos os impostos aí e aplicado de forma positiva, né? Porque a gente tem uma arrecadação progressiva de impacto de verdade. Nós impactamos o PIB nacional hoje, né? Nossa pequena cidade. Então, eu acho que todos que estão escutando, que são treslagoenses, você tem que perder esse sentimento de pequenismo, entendeu? Que é uma cidade pequena e tal, não é mais. A gente já passou por essa etapa. Já foi, nossa cidade é gigantesca e nós temos que nos preparar e acreditar nela, porque realmente o que nós podemos criar aqui é algo incrível. Eu não sei se vocês têm um número de Bonito, mas Bonito são 20 mil pessoas que passam por lá pra ir passear lá e fazer os passeios turísticos. Desse 40% vem de São Paulo e vem de carro. Por onde que esse pessoal passa? Por aqui, entendeu? Então, a gente só oferecer mais um serviço, vamos supor que você pega 40% desse número. Já é essa quantidade de pessoas a mais. Nós vamos ter o Aqualinda, que vai trazer mais de 15 mil pessoas para nossa região. Com certeza, pelo menos 5 mil pessoas vão passar por aqui. Então, o fluxo de gente que está vindo na questão turística. E a questão da saúde com o Hospital Regional inaugurando aí, né? Então, assim... A Ilha Solteira é um grande exemplo educacional que nós podemos copiar a metodologia. É basicamente copiar mesmo, ir lá ver como é que é feito. Que funciona bem, a gente vai copiar. Que funciona, então, absorver as ideias, né? Traz aquele polo pra cá, principalmente as festinhas, né? Que seria de grande, que é... Não sou eu que tô falando, tá, Elza? É a galera aí que fala que seria ótimo trazer as festinhas igual tem Ilha Solteira. Todo mundo agora, carne em Três Lagoas seria fantástico. Eu não iria, sou homem casado, sério, jamais. Mas meus amigos aí, não posso mencionar o nome, com certeza estariam lá. Então, assim, eu acho fantástico trazer essa cultura dos jovens, né, incentivar os jovens a se expressarem. Isso aí é importantíssimo. A faculdade que eu ia em Wellington, ela tinha só no meu campus, né, que eram 4 campos, só no meu campus era mais de 20 mil pessoas. Minhas aulas eram de 300 a 400 pessoas. Então, assim, imagina as festas que tinha, imagina o dinheiro que esse povo girava, né, porque um jovem, nós todos fomos, é R$1.000 que entra, R$1.000 que sai.
E se duvidar, na primeira Eu semana. ainda sou, mas não tinha esses R$1.000, não. Nunca tive esses R$1.000 pra entrar e sair. Nem me lembro. Se tivesse, né? Nossa, a vida seria outra, né? Cara, mas você falou mais uma cidade que, só pra aproveitar seu gancho, você falou de Maringá, a gente falou depois de Ilha Solteira. A questão da arborização. Ah, sim. Cara, duas cidades que a gente pode usar, volto a dizer, copia o que tá funcionando bem, que é bacana de se fazer. A gente tem, na minha opinião, né, já falo disso várias vezes aqui em Três Lagoas, tem um déficit nesse sentido, de arborização, sobretudo nas vias, que a gente tem vias largas, né, tem vias bem planejadas, porém os canteiros, tem vários pontos dos canteiros que eles não têm arborização, ou a arborização é deficitária, né. Sim. E tem um projeto, por exemplo, Adota uma Árvore aqui em Três Lagoas, da Prefeitura Municipal, que é muito bacana. Mas assim, canteiros municipais, espaço público, né, fica por conta da prefeitura. E é interessante salientar isso, que é acho que a gente tava com, acho que você comentou acerca disso, né? Aproveita e fala aí sobre os IPs aí, que é uma coisa que a gente, eu sempre coloco aquela imagem de Maringá ali, cara. Minha mãe mora em Maringá, né? A gente coloca aquela... Vou visitar ela lá, passa lá que preparar o almoço. Show! Já vou economizar. Será que ela cozinha? Podcast deu bom, moço! Será que ela cozinha? Nossa, deu bom, será que ela cozinha? Como é o nome dela? É Dona Elza. Elza. Pronto, vai lá. Elza é cozinheira, pô. Dona Elzinha vai estar aí, só xará. Ela tá vendo a gente. Bares, restaurantes e hotelaria. Adoro uma feijoada, só deixa a dica aí. Rapaz, ela faz um carreteiro. Carreteiro também, trabalho muito muito forte aí. Aceita marmita pra comunidade. E eu vou falar muito sobre comunidade, vocês vão ver. Qualquer número que eu pedir, eu vou falar de comunidade. É porque é aí que mora a diferença, é aí que mora os resultados. Então a Brasel, ela foi formada há mais de 6 anos e eu assumi a presidência, acho que faz mais de 1 ano e meio, mais ou menos. E nosso foco é na melhoria do nosso setor, que é o mais impactado durante o Covid, né? Nós fomos o setor que mais pagou pelo bem social de todos. E né? você virou presidente no meio da pandemia. No meio da pandemia. Caraca. Mas é isso aí mesmo. Eu gosto do rojão, o negócio é roxo. Na verdade, eu me lembro quando você se tornou presidente. Então, bacana. A gente fez os protestos. Então, assim, a gente tem um bom relacionamento com o poder público. Sim. Isso que as pessoas têm que entender. Não é porque você tem um bom relacionamento com o poder público que você não vai cobrar, tá? É uma distinção muito grande entre os dois assuntos. Por exemplo, a gente fez o maior protesto que já teve em Três Lagoas, né? Que foi em frente ao Hospital Regional. Nós tivemos então ali a gente exigiu a volta do hospital e tudo mais, porque era a consequência. Nós nem exigimos a volta dos nossos estabelecimentos abertos. Era a volta da saúde para a população, porque era o melhor para a comunidade. Óbvio. O impacto que nós tivemos na pandemia poderia muito bem ter sido suprido com o Hospital Regional funcionando. Com certeza. Então a gente foi exigir isso. E aí vem todo o relacionamento com o poder público, dele explicar o lado dele, você também tem que ser aberto. Isso que as pessoas têm que entender. Quando eu sento para ter um relacionamento com os dois lados, eu tenho que entender o outro lado também e tenho que colocar meus pontos, mas eu tenho que chegar ali no meio termo porque ele existe, né? O meio termo ele existe. Então as pessoas quando sentam para negociar em qualquer coisa na vida, negócio, casamento, relacionamento, amigos, tem o meio termo. Cara, do que você gosta ou não gosta. Casamento, né? não. Lá em casa quem manda é ela. Não tem negócio de negociar, não. Lá em casa quem manda é a Elza também. Não sei se eu me pronuncio, não sei se eu fico quieto. É casado com advogado. É por isso que eu tô com medo de falar alguma coisa. Tá chegando o processo aí. Tá chegando o processo aí. Ela tá trabalhando em Ilha Solteira hoje, então... Quem tiver aqui escutando a gente falar que manda em casa, não comente. Guarde pra você que a gente não quer ver essa briga acontecendo. Então assim, mas enfim, a Brasel faz N projetos. E qual que é o trabalho inteligente que a gente faz? A gente olha o que o município está criando e a gente trabalha em cima daquilo. Não adianta a gente também chegar com um projeto que não está no escopo do município. Cara, né? É importante. É uma leitura muito interessante que tem que fazer, só para evitar seu gancho. Você tem um planejamento a médio prazo, como tem que ter, como tem, por exemplo, o plano diretor, cidade sustentável. Você tem um planejamento a médio prazo, a longo prazo. Então, dentro daquelas métricas que foram estipuladas, você pode estar cobrando, as instituições podem estar cobrando, o poder, a população pode estar cobrando. Para que essas metas sejam de verdade alcançadas. Entender por que não alcançou e qual que é o prazo para que isso aconteça. Exatamente. E aí, quando você senta para conversar, é o que eu sempre falei. Escuta toda a situação e fica ali cobrando. É isso mesmo. Então, assim,
Aí, um dos projetos que tem é o Parque Linear, que já foi altamente divulgado, então eu posso falar sobre ele também, que, de novo, às vezes eu sei de alguma informação que eu não posso falar, porque é o relacionamento, né? O poder público chega pra você e fala assim, ó, agora você quer participar do contexto geral, mas tem informação que você não pode falar até a gente realmente ter isso concreto e poder anunciar, né? Porque também se anuncia e não faz, é pior ainda. Gera expectativa e depois fica aquela cobrança. Foi muito o que aconteceu, por exemplo, com o Hospital Regional, porque nós desde a inauguração, na minha opinião, houve bastante palanque político. Nas eleições de 2018, 2020 e agora vai ser inaugurado. Cara, tem que inaugurar, mas vai ser inaugurado, na minha opinião, na véspera da eleição. Exato, aproveita então, o calendário político. De repente, não há necessidade da população, mas o calendário político tá prioritário em relação a isso. Então, aí nós temos o Parque Linear, que aí é um projeto municipal fantástico. Sim. E aí nós fomos para somar, falando assim, ó, para ter fluxo no Parque Linear, isso que eu falo. Você que você que tem a associação do bairro, e se não tiver a associação do seu bairro, crie. Por quê? Aí você pode falar, você é o técnico maior do seu bairro. É muito complexo, até na minha empresa, que não é gigantesca, né, com a Elza, nós não sabemos tudo que está acontecendo 100%. O que nós sabemos é o que nós estamos olhando ali, direcionando. Então, às vezes o poder público, ele também não tem uma noção do seu bairro, especificamente de todos os problemas que tem lá, porque quantos bairros tem em Três Lagoas, né? Então, sua obrigação é cria o seu grupo aí, levanta os seus problemas e apresenta soluções que sejam contundentes e tenha paciência para a solução, porque obviamente o poder público ele é engessado, tem todo um orçamento, o que você pedir às vezes não está no orçamento desse ano, cai para o ano que vem. Os planos plurianuais, né? Enfim, então em todo esse contexto. E aí nós olhamos aquilo e falamos, olha, nós gostaríamos de somar com esse projeto e tá aqui nossas ideias. Nós apresentamos um projeto, literalmente vários projetos dessa grossura, um caderno de projetos em cima do que já tinha, só com a visão da gastronomia, da hotelaria e do turismo, só para somar. Então, nesse Parque Linear nós oferecemos a ideia para o poder público de colocar um vagão. Nós temos alguns vagões que estão parados aqui em Três Lagoas. E aí o restaurante revitalizaria o vagão, colocando em cima do Parque Linear. Então esse é um. Então viraria pontos turísticos. Imagina você falar assim, ó, vou lá na cidade dos vagões, você come lá nos vagões, né? Então qualquer um quer, né? Não, é algo muito único também, né? Aqui no estado mesmo não tem algo parecido, né? Não tem. E é o trem do Pantanal, pô, aquele lugar que tem o trem do Pantanal. Só aqui em Corumbá, né? Corumbá tá vindo. Olha que fantástico. Então, quer dizer, não onera pro município, porque quem vai revitalizar o vagão é quem tá investindo, ou seja, ótimo. E aí, outro contexto. O corredor dos IPs. E aí eu falei pra eles o corredor dos IPs roxo, porque o IP roxo ele flore bem próximo do nosso aniversário. Então o corredor ali de 5, 6, 7 quilômetros, tudo IP roxo, vai ficar igual o Sakura do Japão, que é um grande festival, né? As cerejeiras do Japão. Então fica lindo. Hoje nós estamos falando de Instagram, né? De mídias sociais. Uma foto de cima disso já faz o turista vir aqui. Então cara, eu vou só aproveitar novamente o seu gancho aí. Teve várias que a gente pode divulgar na página sobre Três Lagoas, os pontos bacanas de Três Lagoas, reverbera bastante, né? Sim. E é interessante, vem gente no Messenger perguntando como que é a cidade linda, aquilo que eles viram. Quer dizer, é uma vitrine, Rony, muito grande em relação a isso, porque você tem a mídia social de forma gratuita e você tem um impacto nas pessoas, o cara fala, bicho, eu vou lá. Eu me recordo, por exemplo, né, aqui a Ilha Solteira novamente. Ilha Solteira não foi... São Gabriel do Oeste, do lado de São Gabriel do Oeste. A ilha... Não, do Natal foi na ilha mesmo, da ilha. A gente fez o Natal da ilha lá. Na ilha tem um projeto muito bacana que reciclam, cara, é uma coisa muito bacana lá. E iluminam toda a cidade. E a gente divulgou, vai gente daqui. Meu filho foi pra lá daqui, cara. Muita gente daqui de Três Lagoas vai lá só pra ver a iluminação. Quer dizer, tem impacto, aí o cara consome, né? Aquilo que você tava falando. Gera emprego e renda, né, pras pessoas que moram lá. Sim, exato. Então o turismo gastronômico e o turismo de sightseeing, né? Que é eu olhar pras coisas, ou birdwatching, que seria assistir pássaros. Cara, tem um turismo abrangente aí que nós temos e eu fico chocado com o potencial que nós temos. Também a urgência é pra isso, pra deixar um legado pro futuro. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, você tem interesse político? Não, por incrível que pareça, não tenho. Meu interesse é na minha comunidade e em deixar meu legado. Eu não tenho muitos anos que eu vou ter essa dedicação toda. Então eu preciso aproveitar meu momento, que é o que eu falei. Na Nova Zelândia você é meio obrigado a pensar na comunidade e fazer sua parte por um tempo. E depois vão vir outros jovens com muita vontade de fazer acontecer e empurrar mais longe. Bacana, só queria pontuar que
que nem você estava mencionando a questão dos IPs. Isso já demonstra um pensamento a longo prazo, porque possivelmente talvez você não vai usufruir 100% né? Pelo menos 10 anos. Assim, o período para ele começar a florir e tudo mais, então é um pensamento aí que já é de médio a longo prazo. Isso. Então já demonstra um interesse aí a longo prazo e de estruturar mesmo, que não é algo assim imediato, só em benefício próprio e tudo mais. É muito interessante. Sim. Eu sou da época que nadava ali na lagoa. Eu saía coçando, tudo bem, mas faz parte do negócio. Que tinha prainha ali e tal, né? Já vi essa foto, mas você é velho pra caramba. Mas eu vejo só foto preto e branco, porque eu tô em Três Lagoas esse ano. Preto e branco, safado. Olha essa barba aí. É que você conversa fiada aí. Rapaz, você é mais rodado que pneu careca, não, porque as fotos que eu vejo dessa época da lagoa era tudo foto preto e branco, entendeu? Eu tô aqui faz 10 anos esse ano. Falando sério, nos anos... Preto e branco, então nem aparece, então, na foto, vai estar lá um ponto lá escuro lá na foto. É que eu estou em Três Lagoas esse ano. Moço, tomava tanto sol, que você olhasse assim na sombra, você falava, puta, você viu. Tô te falando. Mas eu me recordo, tinha o balneário, né, final dos anos 80, se não me engano, nos anos 90, né, ainda tinha nos anos 90, acho que tinha balneário. Tinha pedalinho. Pedalinho. Eu sou raiz, roots. Pra quem não tá escutando, eu não tô encorajando ninguém, hein? Você pular lá, hoje em dia tem jacaré, tem tudo, é outros 500. Não vai lá, não. Hein? Mas se você não nadou na lagoa, você não é roots. Você não tem história. Não, você não tem história. A segunda lagoa, a primeira lagoa era todas, tava tudo certo. Então assim, olha que coisa linda, né? Três Lagoas, né? O nome já diz o que é, então é difícil uma cidade que fala o que é, né? É verdade. Você fala assim, Três Lagoas, Três Lagoas mesmo. É ruim a gente ter que explicar, né? Por que Três Lagoas? Três Lagoas. Só pegando o gancho de nadar nas Três Lagoas e tudo mais, bacana, eu não sou de Três Lagoas, tô aqui, vai fazer 10 anos, e eu faço parte de um grupo que chama Revival Cascalheira. E assim, cara, me surpreende a quantidade de pessoas de Três Lagoas que não conhecem ali, que é um parque e tudo mais. E posta as fotos, o pessoal, nossa, que lugar lindo, onde que é? Na Cascalheira. Porra, mas lá não é assim, não é assado. Não, pessoal, vamos falar a verdade que o pessoal fala? Não dissolva corpo lá, não sei o quê. Então, você tinha um histórico disso, mas você teve histórico. Cara, tem um histórico negativo. E assim, boa parte do pessoal que vai a primeira vez, assim, às vezes a pessoa fala, pô, esse final de semana teve uma menina que postou lá, 25 anos que eu moro em Três Lagoas, né, que eu nasci aqui, e eu não conhecia. E assim, boa parte da população de Três Lagoas não conhece. Ele fala do... Você que é o dono da página, Motel Cascalheira. É que eu não apareço. Descobri! Vem com essa historinha com esse Instagram fake aí. Seu Instagram real, Motel... Pode procurar lá, Motel Cascalheira. Ó, aqui, ó, o dono aqui, ó. Pelo amor de Deus. Hoje que é sua mulher. Se não chegar um processo aqui, até terminar esse podcast... Pelo amor de Deus, não complica a minha situação, né? Mas brincadeiras à parte, realmente Cascalheira é um paraíso, né? Vamos falar dúvida. O nome certo, realmente é um paraíso. Obviamente ali tem um problema ambiental muito sério que às vezes a população não sabe. Não é simples, vamos tocar uma mágica ali, dá pra fazer o que a gente quer. Mas tem projetos por ali sim, de novo, médio, longo prazo. Mas existem projetos para aquela beira do rio toda. E aí a gente entra no assunto da CTG, que é um problema gigantesco, né? E a CTG realmente, como uma empresa privada, eu posso falar aqui abertamente, me decepciona amargamente, porque ela não quer trabalhar o turismo na nossa cidade. Hoje ela é uma pedra no caminho. Então realmente nós estamos lutando aí, todas as entidades, para tirar essa pedra do caminho. Porque aí, meu irmão, Três Lagoas, ninguém segura mais. É interessante tocar nesse assunto, porque em Ilha Solteira, antes, quando era da outra administração, quando era público, tinha o zoológico, tinha uma estrutura melhor. Sim. Aparentemente está acontecendo a mesma coisa, assim, não tem muito interesse da CTG manter aquela área lá. Sim. Não tem informações exatas, mas é algo que já não está mais com a mesma estrutura, a mesma qualidade. A estrutura está parada, por exemplo, entendeu? Que é um crime, né? Tá certo que eles repõem de acordo com o contrato deles, mas assim, tem o que eu faço, que tá no meu contrato, e tem o que é para a comunidade. Volto a dizer, toda vez que algo, uma empresa ou o que for, enquanto eu estiver na posição de uma entidade, fizer algo contra a nossa comunidade, independente qual ela seja, né? Hoje, falando da CTG, a comunidade de Três Lagoas, no contexto geral, eu vou estar em cima.
com total certeza, eu não vou ser o único, e é assim que eu trabalho, e por isso que eu falo. Às vezes a pessoa fala, mas você tá defendendo o poder público. Ó, acabei de falar algumas coisas boas, falei outras que a gente fez contra, e tô falando de uma empresa privada que tá fazendo contra nós. Né? Diferente da Suzano, por exemplo, que fez um grande projeto junto à Brasel, pagando cursos gratuitos no mês passado, porque ela entendeu o perrengue que nós passamos durante o Covid. Então, assim, tem empresas boas que estão aí interessadas em melhorar a comunidade, e tem empresas que, infelizmente, realmente querem tirar proveito da nossa cidade, ponto final. Isso não vai passar em branco. Quando a gente fala de poder público e privado, tem que fazer essa distinção mesmo, né? Sim. Tem poder público que trabalha da forma correta, né? E tem empresa privada que é do mesmo jeito. Tem empresa privada que trabalha da forma correta. Sim. E tem empresas privadas que não trabalham da forma correta. Sim. Agora, assim, dentro dessa ideia de correto, eu não sei. Eu, por exemplo, não tenho acesso ao contrato que foi firmado, né? Sim. Porque, obviamente, com um contrato dessa magnitude, né? Tinha que estar previsto nos impactos. Obviamente, está previsto o impacto ambiental, né? Mas a descentralização do poder da CTG em relação ao município, né? Para ter essas possibilidades. Eu acho que também tem uma outra questão, às vezes, pode ser também administrativa e tal. Sim. Tem mas assim, mais, né? Mas assim, todo mundo enxerga, vide o Reviva Cascalheira e outros grupos sub 4, né? Sub Runners. Tem um pessoal da Sub Runners, tem um pessoal da Caveira também. Os Caveiras da Cascalheira. Hoje, assim, os pioneiros, inclusive, salvo engano, foi o pessoal dos Caveiras, né? Sim. Aí o Sub Runners também um grupo bem estruturado, bem organizado. E aí, assim, muito bacana, Genildo. Mas vamos ser sinceros, o primeiro foi o Motel da Escaleira, vamos ser sinceros. Primeiro projeto. Se foi, eu não sei, né? Porque eu não tenho nem parte nisso. Então eu não tenho parte nisso aí. Quis deixar claro, hein? Se foi ou não, quem tá sabendo aí, possivelmente era um cliente do Motel Reviva Cascalheira, porque ele tá lembrando muito. Eu acho que ele tem muitas lembranças e recordações boas. Bom, nem vou perguntar de detalhes disso, porque esse horário não permite, né? Passou da meia-noite, pode? Depois, mais tarde, um pouquinho. Mas... Cara, só pra ver. Pode falar. Não, eu ia falar em relação. Você falou em relação à parceria, por exemplo, da Suzano. Sim. Porque as empresas daqui sofreram impacto, né? O que você sentiu, assim, por exemplo, de maior impacto? Porque quando a gente fala de empresas fechando, como houve em vários lugares do Brasil, isso aí não é uma coisa que aconteceu só em Três Lagoas, mas assim, no município, que é onde a gente mora, né? O que você acha, assim, por exemplo, que em relação às normas, né, que foram estabelecidas, tal, horários, tal, o que você acha, assim, que poderia ter feito? Eu sei que vocês também estavam junto lá como é que foi isso, cara? O que você... Eu sempre falo aquilo, né? Se você trabalha com mercado, em geral, economia, se olhar no retrovisor é fácil, né, bicho? Se eu olhar no retrovisor e falar, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, é muito simples. E a gente realmente estava dentro do comitê de combate ao coronavírus, e sempre eram debates muito abertos ali e votos conscientes, né? Então era uma democracia, a gente colocava as pautas e eram votadas depois de uma discussão de 2, 3 horas. Não eram reuniões curtas, tá? Reuniões semanais de 3 horas, com as mesmas pessoas, cada um vindo de um segmento diferente, tendo que defender, explicar e contextualizar o negócio de uma situação que ninguém sabia o que poderia ser feito. Então, eu não julgo, Não é essa a ideia. Eu só quero pontuar que eu não julgo, mas porém teve uma consequência. Agora eu trabalho em cima dessa consequência, entendeu? Entendi, então, por exemplo, perfeito. A economia hoje, por exemplo, nos bares e restaurantes, quem está escutando aí vai saber bem do que eu tô falando, 60% está endividado, trabalhando no vermelho. Desse 60% que pegou o empréstimo, não vai pagar o Pronamp, que foi um empréstimo feito pelo governo federal, que foi um puta do empréstimo, que realmente veio para salvar a gente, porém foi vinculado ao Selic, que ninguém imaginaria que chegaria a talvez 12% esse ano, nossa taxa de juros. Ou seja, o empréstimo básico ali, 1000 vezes, né, o valor do empréstimo. Então, assim, é complicado isso e realmente as pessoas não estão conseguindo pagar. Então tem todo um processo. O governo federal está tentando fazer a parte dele para corrigir esse erro, vamos dizer assim, que agora eles querem lançar de novo um Pronamp. O erro em relação ao empréstimo, tá falando? Ao empréstimo, Sim, que é a formato, né, como foi vinculado, e aí como as pessoas, né? eles não vão conseguir receber de volta, então eles vão colocar mais um empréstimo, mas parece que vai ser negativo, é isso que eles vão tentar. O que é o empréstimo negativo? Eles vão descontar no Simples, então no seu imposto ali da empresa, a empresa paga, já está pagando o empréstimo junto, né? Então assim, é uma forma de salvar,
É o setor que está mais enforcado realmente. E aí vem o outro problema. Além de estar enforcado financeiramente, que vai levar uns 4 anos, tá? Vai levar uns 4 anos para o setor estar no patamar que era antes. Lembrando, pessoal, quando a gente fala do nosso setor, as pessoas pensam que olham na Telecupim, talvez no Lagoa da Prata, Pizzaria da Mama, etc., os mais tradicionais, e pensa, poxa, mas está sempre muito cheio, né? Tem dinheiro. Pessoal, ninguém tem dinheiro para ficar 2 anos parado ou trabalhando no vermelho, sim, né? Porque os restaurantes trabalharam com 40%, 30% da sua capacidade, ou seja, automaticamente 30% do faturamento antigo. Não sobrevive e fecha no vermelho. E são restaurantes, pessoal, de famílias, né? Qualquer restaurante, eu faço esse desafio para você. Qualquer lugar que você entrar em Três Lagoas do nosso setor é família na frente. Então, assim, pessoal, é família. Nós não estamos falando de Outback, nós não estamos falando de Starbucks, nós não estamos falando de McDonald's, que esses têm sim um capital de seguro que eles podem ficar 10 anos dando prejuízo e eles conseguem aguentar o rojão do jeito que eles estão hoje e aí diminuindo, né? Diminuindo o custo, eles conseguem. Então, assim, não é a realidade desse setor. Esse setor teve que vender tudo que conquistou. Então, imagina eu virar pra você, vocês dois. Eu viro pra você e falo assim, olha, a partir de hoje é o seguinte, você não vai receber durante 2 anos, e você vai ter que vender tudo que você conquistou nos últimos 15 anos da sua vida para você se sustentar durante esses 2 anos. É justo? Não, não é justo. O trabalho que eu tive no ano passado para chegar até aqui foi muito árduo. Então, não é justo para mim perder isso por motivos que fogem do meu controle, né? Então é mais ou menos isso que nós queremos passar para a sociedade, para entender que se vier uma nova onda, etc., pensem nisso, né? Foi cogitado isso no começo do ano. Foi muito bem defendido, fechamentos, etc. novamente. Falamos, olha, primeiro que a população não quer saber dessa conversa, porque a população está aí aglomerando para cima e para baixo. Me recordo. Segundo, não tem mais dinheiro. Como que vocês vão sustentar? Vocês são capazes de segurar em 6 mil, 7 mil pessoas demitidas? Que esse é o tamanho do nosso setor em Três Lagoas. O segundo que mais emprega, viu? Em Três Lagoas. Só depois da indústria. Então, assim, tudo isso nós passamos e eles caíram na realidade que realmente nós temos que equilibrar. Nesse momento, a economia com a saúde, né? Perfeito. Então é isso. Nesse patamar que nós estamos, o comitê são pessoas sérias. Teve momentos que foram ruins, teve momentos que foram bons para nós. Mas hoje a gente trabalhar mesmo nessa retomada, que é o nosso foco. O que vem na retomada? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Os 3 têm que fazer coisas. O governo federal realmente está fazendo seu papel. Ele deu várias coisas durante a pandemia para tentar sustentar o nosso setor. Deu não, só para evitar segurança. Retornou, né? Hã? Retornou para a população. Retornou. Deu auxílio, né? Que eu quero dizer. Quando eu falo deu suporte, deu suporte. Entendi. Que nem a suspensão salarial, isso foi incrível, né? Que a gente pôde colocar as pessoas em casa sem demitir, então segurou muito o desemprego do nosso país. Sim. E aí veio o governo municipal, que agora soltou o Desenvolve Três Lagoas, né? TL, que dá isenção de vários impostos, de vários IPTU, etc. e várias situações. O governo estadual, ele fez coisas, mas o governo estadual é onde eu foco minha briga. Porque o governo estadual realmente não fez nada. O governo estadual julga que ele fala assim, ó. Eu não subi a alíquota. Tudo bem, mas sua alíquota era de 2% de R$2. Hoje é 2% de R$10. Né? Então é na porcentagem. Sim. Então ele tá ganhando muito. Embora seja fixo, ele aumenta, né? Tá arrecadando muito mais. Sim, absurdo de dinheiro em cima das costas de quem sofreu para fazer aquilo acontecer. Então, nosso movimento é para qualquer um que vier aqui a Três Lagoas pedir nosso voto do nosso setor cadê a reforma tributária na sua pauta? Cadê a reforma administrativa? Cadê a redução de imposto a médio e longo prazo? Porque também não dá para chegar e dar uma canetada no meio do ano. Cadê isso? E nós precisamos cobrar isso. Então você que está escutando em casa, começa a pensar nessas coisas. A pessoa veio te pedir voto, você fala qual que é a sua pauta, o que você vai trazer de melhoria para a nossa cidade e no contexto geral. E você começar a cobrar essa pessoa. Você votou, ela falou que ia fazer aquilo, não fez? Você não vota mais, vota em outra. E assim vai indo. Então nós precisamos entender isso, entender as pautas e acompanhar se a pessoa está fazendo e cobrar em cima daquilo que ela te prometeu.
E dentro daquilo que te prometeu, você também tem que enxergar se é viável aquilo que o cara tá prometendo. Né? Porque tem, de repente, o que a gente precisa? Você apontou três pontos interessantíssimos aí. Sim. Reforma administrativa, reforma tributária. Quer dizer, são coisas que impactam diretamente na nossa vida. Quando você vai ver os números disso, de impacto que isso pode causar, você vai entender essa métrica aí. Então, e o governo estadual teve superávit, né? Então, assim, tem dinheiro em caixa, né? Não adianta julgar que subiu 33% dos servidores, dos professores, ali. Mas, assim, a indústria é um grande potencial aqui. Tem caixa para isso. Então, o nosso setor, que hoje representa 80%, né? Micro e pequenas empresas em Três Lagoas, é 80% praticamente das empresas abertas em Três Lagoas. Sabiam disso? Então, assim, isso é um estudo do próprio município, que acabou de soltar, que é incrível também. O município começou a soltar dados da economia municipal. Isso é fantástico, porque aí dá munição para você conseguir trabalhar. E de cima desses dados, micro, pequena empresa e MEI, 30% um, 50% o outro, entendeu? A indústria veio com 13% e os outros eu acho que é 7%, que é o EPP, que são as médias empresas, né? Quer dizer, olha o tamanho disso. Nós estamos falando da tia do espetinho, do rapaz que limpa seu vidro, da pessoa que limpa a sua piscina, da babysitter que fica aí. Enfim, são essas pessoas que complementam. Quando você fala de comunidade, eu enxergo isso. É isso aí. O impacto na empresa, na indústria, o impacto diretamente. E aí você vê, 13% da nossa cidade tem um impacto gigantesco, quase 50% no PIB do estado. Então, cadê a retribuição para a nossa cidade? Ela não está equiparada. O tanto que nós rendemos para o estado não é equiparado ao retorno que tem na nossa cidade. Então, sim, nossa cidade precisa ser reconhecida como ela que é a segunda mais importante do nosso estado, e que a outra cidade tem quase 900 mil habitantes, então nós estamos em 120. Proporcionalmente, né? É um absurdo de proporção, né, de impacto. Então nós precisamos exercer esse protagonismo, né? Esse protagonismo, exato. E aí vem deputado estadual, escolher bem, nossa cidade merece ter um deputado estadual prata da casa, que faça um bom trabalho e tenha uma boa pauta, né? Júnior, sabe que essa é uma importante questão que a gente sempre comenta aqui, a gente já ia falando isso já tem um tempo já, acerca da representatividade em Três Lagoas, né? Sim. Não pessoalizando o debate, mas, por exemplo, você tem aqui em Três Lagoas o Eduardo Rocha. O Eduardo Rocha teve pouco mais de 2 mil votos aqui em Três Lagoas. Isso, representatividade efetiva é o cara da casa de Três Lagoas, mas assim, dentro de Três Lagoas, dentro daquilo que as pessoas querem de verdade de um candidato, de repente não é o cara assim. Mas sabe que eu culpo isso daí, Marco? Vou ser sincero. Eu sempre sou dos dois lados. Não adianta. Eu sento com uma, eu quero que aquela pessoa escuta o outro lado, e eu sento com eu quero que escuta o outro lado também. Imparcialidade, né? É analisar de forma que... Sabe quem que eu culpo nesse contexto todo? A comunidade. É sério. Você em casa aí que tá escutando, você tem culpa nisso tudo. Não adianta a gente pontuar só pra pessoa, a gente tem que falar o que nós erramos pra corrigir o erro. Eu sou totalmente contra sentar em casa e falar, tá errando tudo lá, deveria fazer assim. Meu irmão, isso é a coisa mais fácil que tem no planeta Terra. Fácil. Então eu quero ver você tirar ali, o braço ali e colocar ali pra trabalhar e fazer acontecer, e pessoas te criticando mesmo você fazendo o correto. Essa é a jornada da liderança, né? É isso aí, esse é o preço que você paga. Tudo bem. O que aconteceu com a comunidade? E nos últimos, vamos colocar aí, tirando os últimos 5 anos que foi péssimo, né? Começando pela Alfine 3, depois Lava Jato e assim por diante. Antes disso, 10 anos, Três Lagoas só deu bom, certo? Você poderia montar um espetinho na esquina, você ia ganhar dinheiro, você poderia montar tal coisa e daria dinheiro. Ninguém reclamou. Você tá falando do boom econômico, né? Do boom econômico. Ninguém reclamou. Essas líquidas, tudo que eu te falei, é desse tempo atrás. Ninguém achou ruim quando tava pagando isso, quando tava ganhando muito dinheiro. Qualquer um. Então assim, agora que ficou ruim, agora eu quero cobrar. Esse é o erro. Nós temos que aproveitar... Não deixar ficar ruim, né? Exato. Se você tivesse feito um bom planejamento ali, todos unidos, da forma como nós estamos hoje, tentando melhorar as coisas, tivéssemos feito um planejamento ali e ter pisado naquele planejamento e falar, esse aqui é o rumo que nós vamos tomar, jamais a gente estaria falando sobre isso. Nós estamos falando de uma carga tributária muito menor hoje, que a nossa carga tributária é absurda. Você que está em casa não entende isso, mas um chopp que você toma é 60% é imposto do Estado. Não, a gente tem uma
uma tributação absurda no Brasil, né? Que você tributa em cima do consumo, né? Que é uma coisa bizarra. E você paga antes. É aquilo que você não vê, né, cara, também. Tá embutido, né? E aí você reclama do preço. Infelizmente, pra onde você tem que direcionar a sua energia na reclamação de preço é pra quem dita o imposto. É aí que tá no Brasil. Entender as causas e as consequências, né? Daquilo, né? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um grande exemplo aqui para quem está escutando. Então, já te falei de 60%. Se diminuir isso pela metade, já é 30% a menos no custo. Você acha que a pessoa vai continuar vendendo nesse preço? Ela quer fazer promoção, ela quer vender barato. Ninguém do comércio quer vender caro as coisas. Isso daí é para um patamar de luxo só. Aqui é caro, você acha caro por causa disso. Ó, sem contar a bitributação, tá? Que hoje é um assunto bem mais complexo. Mas vamos te dar um exemplo. Hoje, uma pequena indústria de transformação tá aqui por fazer graça, tá? Porque se ela não tem incentivo fiscal, que são as grandes empresas, porque a pequena não tem, ela não fica aqui. Ela não vai ficar aqui gerando esse emprego e gerando esse custo. Primeiro, mão de obra a gente não tem aqui, tá? Especializada do setor nosso é uma coisa que a gente está fazendo uma cozinha para melhorar. Então a gente já não tem uma mão de obra grande especializada nesse assunto, diferente da celulose, que tem uma vasta mão de obra. Mas foi criada também, né? Exato. Exigiu energia para isso, é o que nós vamos fazer para criar, né? Mas nós não temos isso. Nosso insumo fica no Paraná, em São Paulo, fica em outras regiões. O frete de lá para cá é outro valor. Tudo isso onera muito no processo. Nós temos empresas aqui que já são pequenas transformadoras, de pão, por exemplo, que recebem o insumo, paga imposto. Aí ela faz o pão, manda para fora. Aí essa empresa que ela terceirizou, manda de volta para cá porque tem uma franquia aqui que ela atende e ela não pode vender direto. Olha o tanto que esse pãozinho subiu. É tributado. Porque então, o cara vai passando, querendo ou não, só não tem como você ficar. Por isso que é muito, na minha opinião, é um discurso muito raso e muito incoerente quando você vai analisar as coisas, a questão de tributar os outros. As pessoas falam assim, nós teremos agora em Três Lagoas a taxa do lixo. Taxa do lixo aqui em Três Lagoas. Então, o que está dizendo lá? Vai ser isentada quem tem uma renda baixa e tal. Mas hoje o cara não paga. É um não benefício. O cara hoje não paga. Como é que você vai dar? Vai ter isenção. Aí o cara vai passar para o comerciante. Por exemplo, o pessoal dos bares e restaurantes. O que vai acontecer com essa taxa? Ele vai repassar. Então quem vai consumir vai pagar aquela taxa. Não existe tributação sobre as outras pessoas. Quem dera, o melhor dos mundos seria esse. Tributa só os outros, eu não preciso pagar não. Só tributa os outros. Quer dizer, essa conta vai chegar, a gente vai pagar essa conta. Então, isso... o mais claro que a gente tem que ser em questão dos impostos, o Brasil tem esse problema, né? O valor Brasil é muito caro, o preço Brasil você paga alto. Então a gente precisa melhorar isso, então começa do município, vai para o estado e vai para o federal. Mas enfim... primeira coisa que realmente nós temos que fazer é a união mesmo, entendeu? E todo mundo estudar mais, né? Assim, você que está em casa, todos que estão escutando, é importantíssimo que você sente, analise e entenda todo esse processo. Porque o processo foi criado para dificultar e você não entender nada e você ficar com preguiça de entender e aí continua aquela bola de neve. Então a gente precisa colocar um basta nisso e falar, vamos começar a entender sobre o assunto e começar a pontuar aquilo realmente, né? E quem tá lá em cima, nós temos que inverter e eu acho que isso mudou bastante desde a Lava Jato. Nós já entendemos que o político está ali para servir, ele é um servidor público, então ele está ali para nos servir, né? Então o que nós temos que fazer é exigir só daquela pessoa que está ali para nos servir. Só que a gente é ruim nesse quesito. Nós somos bons em criticar, cobrar e criticar é diferente. Cobrar, eu sento com você e pontuo, apresento documentos que façam sentido. Criticar é só falar você está fazendo errado sem entender nada, né? A taxa do lixo, dos resíduos sólidos, é uma lei federal que ela não era exigida e ela foi exigida agora, a partir do ano passado, ela tinha que passar. E agora nós estamos em estudo para fazer o processo. Não, peraí, Jean, a taxa de lixo é uma lei federal, da ANA, né? Sim. É uma lei federal, porém cada município tem a sua autonomia. O município, se ele tem arrecadação suficiente, como é o nosso caso, ele poderia muito bem, como é hoje, manter, né? Porque lá na lei está muito claro, no artigo 35, incisos 2 e 3. Ele prescreve esse ponto, né? Se o município tem condições de arcar com esse recurso, ele arca com esse recurso. Caso contrário, ele vai ter que, nesse sentido, ele vai ter que demonstrar seu orçamento, né? Para isso, né? Aí, caso contrário, não, ele repassa para as outras pessoas. Só que é assim, ó, eu vou explicar, porque lá são 34 pontos, e às vezes a gente pega 1, 2 e só faz aquele. É uma questão que a gente também está cobrando com o município. Falou assim, ó, vamos estudar os outros pontos da lei toda, não só trabalhar 1 ou 2. E aí, dentro desse artigo, você sabe disso, dentro desses artigos fala especificamente do resíduo sólido. Os outros falam de água, falam de uma série de mas lá tem, por exemplo, processo de reciclagem, tem várias outras coisas.
o estudo disso, enfim. Qual que é o problema com os resíduos sólidos? Qual que é o intuito da lei? Vamos falar sobre o intuito, que às vezes a lei vem, você tem que entender o intuito para depois você falar do que é o sentido dela. O intuito da lei é para reduzir os resíduos sólidos. No final das contas, é para motivar a pessoa a não produzir tanto lixo. Correto? Sim. Eu acho isso extremamente correto. Se você não é ambientalista ou você está em casa, você tem que entender que a gente vive numa comunidade, a gente vai pagar o preço disso lá na frente. O seu neto, o seu filho, alguém vai pagar esse preço lá na frente. Se você não tem essa consciência, infelizmente você não pode nem participar da conversa, porque você não está interessado no futuro de sua própria família que vem pela frente. Sim. Então o lixo é um problema muito sério e nós precisamos combater isso. E aí nós temos que combater de várias formas. O lixo, quando você fala do poder privado, eu só vou falar do privado. Doméstico é outro assunto e eu não posso entrar nisso porque eu não estudei sobre falar sobre o doméstico. Mas no poder privado, o lixo ele vira dinheiro, entendeu? Você vende o seu lixo, se você for inteligente. Hoje nós temos biogás, então seu próprio gás pode ser dos... Vamos supor, sobrou aqueles no seu prato lá, sobra um monte de coisa, não sobra? No restaurante, às vezes, aquilo ali vai pro lixo hoje. Aquilo ali você pode separado, pode ir para porco, você vender para ração, você pode fazer gás com aquilo que é o biogás, que é totalmente orgânico, você joga lá, aquilo vira gás, e depois vira adubo ainda. Então assim, só falei do lixo que você acha que você nem usa. Então a gente tem papelão, a gente tem garrafa PET, nós temos lata, o mais difícil é o vidro ainda hoje, é muito complicado ainda. Nós temos custoso, né, o vidro, né? O óleo, todos esses que eu te falei, você vende. Entendeu? Então, assim, no contexto geral, se a pessoa trabalhar bem, o custo que ela vai ter com o lixo vai ser muito baixo. E o que o município fez, porque a gente estava lá no dia da votação da lei, nós exigimos, né, assim, que tenha tempo, como todos os vereadores, ter o tempo para a gente saber o que está acontecendo e criar algo que fosse legal. Então, hoje nós estamos criando uma cartilha, nós estamos criando um projeto de lei, alguns gatilhos na lei ali, e também o projeto de diretrizes ali, né, que seria o decreto dessa taxa dos resíduos sólidos. E o município também vai contratar uma consultoria. Não estou falando que vai ser perfeito, pelo amor de Deus, só estou dizendo que o lixo deve se combater realmente, e se você continuar subsidiando isso, as pessoas não vão querer reciclar. E eu venho de um país onde o Japão, que a gente estava falando antes, que eu tinha 10 anos de idade e eu tinha que colocar tudo separadinho ali, ó. E não tinha lixeiro que passava na sua esquina, não. Era assim, o bairro tinha um lugar específico para colocar todo o lixo. E cada 3 vezes por semana, era uma pessoa que ficava do bairro que tinha que ficar ali coordenando. Falando, ó, coloca os papelões aqui, coloca a lata aqui, coloca isso aqui. Eu tô falando de 25 anos atrás. 25 anos atrás. Eu acho olha que esse tipo de educação tanto que o nosso país está atrasado, né? Na questão dos responsabilidade. Então, vamos mudar o diálogo para isso, para ver como é a nossa responsabilidade em relação à taxa dos resíduos sólidos, né? E não só, não quero pagar, né? Você não vai pagar se você reciclar. É simples a matemática. Então, aprenda a reciclar, que é o conceito da lei. Tá? E o que a Brasel vai cobrar as outras entidades é isso, que a lei seja respeitada no seu contexto core, que é, vamos reduzir os resíduos sólidos. E vamos ver se daqui 5, 3, 4, 5 anos está realmente reduzindo proporcionalmente. Então é em cima disso que a gente tem que ficar. E aí o município tem que fazer isso. Cadê a sua educação nas escolas? Cadê seus projetos educacionais de cartilhas? Entendeu? Para motivar as pessoas a fazerem isso. Então, desculpa, não é uma defesa na lei, no contexto de passa ou não passa, deve ou não deve. É só assim, vamos cuidar do lixo sim, que é uma Eu acho que são causa. 2 argumentos aí que eu vou pegar do que você falou. É. Primeiro, os argumentos que foram utilizados, sobretudo na defesa disso, que era uma lei federal e que por conta disso, inclusive tem uma discussão muito grande, a culpa é do Bolsonaro, depois o cara, isso aí nasceu em 2000, cara, depois foi tratado melhor em 2002, 2003, teve várias discussões acerca disso, 2007, 2010, e o questionamento foi esse, né? Então foi entregue o projeto no final do ano, e com a obrigatoriedade prevista já de que se votasse. Não teve essa discussão de nada disso. Sim. Então, eu acho que o diálogo, quando a gente fala assim, a população tem que dialogar, não teve esse diálogo, não teve abertura para esse diálogo. Sim. Trouxeram no final da sessão da Câmara, no último dia, salvo engano, e soltaram essa. A gente vai ter isso e tal. A gente está tratando, nesse momento que você está falando, a gente está tratando de consequência dessa taxa. Mas nunca foi tratado de quais são as condições para que essa taxa seja criada. Sim. Entendeu? Eu acho que essa forma, essa dificuldade de esclarecimento nesse ponto especificamente, eu acho que ele E aí sabe o que as pessoas deveriam diminuir a clareza, né, cara? Então, aí sabe o que as pessoas deveriam fazer? Lembra de novo?
vou voltar um pouco. Senso de comunidade em quem você votou. Quem você votou, né? Você não precisa me falar, só pensa. Você manda mensagem ou para aquele gabinete uma vez por semana e fala assim, ó, o que vai ser falado aí na segunda-feira? Ninguém faz isso praticamente, entendeu? Eu acho que hoje mais. Hoje mais. Eu acho que muito hoje pouco. Mais. Pra população, do contexto de votação, muito pouco. Então assim, você até porque essa votação, por exemplo, as pessoas não sabiam dessa votação. Não sabia que dia que tem essa votação. Então pode dizer, se você não tem um esclarecimento do que vai estar acontecendo, que eu acho que seria natural dentro do processo democrático, né? Porque você só pode questionar ou avaliar aquilo que você sabe o que é. Eu nem sei o que é, como é que eu vou exatamente. avaliar. E aí a importância das entidades, por exemplo, eu sabia, entendeu? Eu sabia. Eu já tinha conversado com o meu grupo, já sabia o que ia acontecer, falei lá, levei minhas questões, e aí onde foi falado, ó, vamos passar a lei, mas ela não vai ser cobrada nesse Mas falar da obrigatoriedade também. Falar da obrigatoriedade. Na verdade, é assim, é um pouco mais complexo, né? Eu não quero entrar tanto em detalhes, que eu acho que é melhor você chamar, por exemplo, um vereador que seja da base, por exemplo, para te dar os detalhes. Mas tem alguns detalhes a mais ali, que não é só a obrigatoriedade, que vai em termos de orçamento, em questões de emendas, então é um pouco mais complexo do que só isso. E outra, essa taxa de resíduos sólidos, ela tá sendo um problema no Brasil todo. Então tem lugares que estão caindo, tem, né, a questão da forma da cobrança. Teve vários lugares que nem foi rejeitado. Então, São Paulo, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, não foi nem votada. Porque o município a União tem dívida com o município, você tem orçamento. Então, mas aí você entende que a gente, no meu ponto de vista, eu entendo a consequência. Não, beleza. Mas eu entendo que, no meu ponto de vista, só pra gente deixar claro, São Paulo, como uma cidade tão grande, não querer tratar sobre essa situação e só polemizar entre contra e não, eu acho isso triste. Eu acho que tinha que ser muito mais aberto, e bem mais aberto, que nem você falou. Talvez ano passado teria que ser mais aberto, com certeza. Eu sou voto sempre para ser aberto, 100% aberto, o máximo possível, e a população participar. Só que aí vem um problema. Eu, como comunidade, também entendo que quando eu abranjo para as pessoas, vem muita gente de comentário de Facebook só falar coisas que eles não sabem. E isso é complicado. Então as pessoas também que querem participar da conversa tem que estudar sobre o assunto. Não adianta eu chegar lá só falar, não deveria cobrar. A gente não pode ficar com achismo, né? Tira um título de reportagem que eu li, entendeu? Nem se baseou em ler a lei inteira, nem sentou com a sua comunidade para alguém que entenda mais com isso, ou senta com o engenheiro ambiental para te explicar um pouco melhor. Então eu sou de votar sempre, vai além porque às vezes vai abrir a sua mente esse estudo que você vai fazer. Em relação a isso, novamente, as pessoas têm uma dificuldade muito grande aqui em Três Lagoas. Por exemplo, como é que você vai conversar isso numa sessão da Câmara que acontece no meio da semana, de manhã? Cara, pelo amor de Deus, a sessão da Câmara deveria ser à noite. Para que, se você tendo possibilidade e interesse de assistir a sessão, você pudesse ter a oportunidade de ir. Não que a população toda ia. Mas assim, quem tiver interesse, porque se a Câmara é a casa do povo, o povo não tem acesso a ela, quer dizer, o povo está trabalhando nesse horário. Uma terça-feira, como é que a gente vai, como é que a gente vai cobrar isso da população se não nem a abertura tem para isso? Mas só aproveitar. Os ganhadores aí Só mais 2 vezes. Pessoal, agradeço novamente, muito obrigado. Júnior, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, assim, pelo bate-papo, bastante proveitoso, bastante produtivo, né? Sabemos as suas experiências aí, que o horário nem permitia, mas a gente ficou sabendo. Que nem eu falei, ficou faltando metade das coisas que ele não, mas é melhor nem contar, a live cai, pô. Não, as coisas sérias, Tem muita coisa a agregar aí, parabéns, cara. Não, cara, foi a escolha foi de chave de ouro mesmo, pra abrir aí o podcast. Não, imagina, eu que agradeço, de coração mesmo. É um prazer, né? É sempre bom. Eu sempre vou defender a comunidade. Então, quando eu receber a mensagem te convidando para vir aqui, como eu sempre quis, né? Tá próximo das coisas que estão começando. Com certeza, o primeiro pensamento que eu tive, eu vou lá fortalecer o máximo que eu posso, né? Bacana, obviamente, eu tenho seguidor pra caramba, né? Em casa.